Meus queridos amigos da TV Alba, nosso programa Assembleia Esportes. Essa semana nós vamos fazer um programa também muito legal, muito especial com você, batendo um papo sobre golfe, né? Você já jogou golfe, conhece golfe, sabe o que é golfe, né? Então a gente vai bater um papo com vocês daqui a pouco. Nós temos aqui um treinador, né, especializado em golfe, o Tony Woods está aqui com a gente. E a gente vai falar de um esporte que muita gente não fala, né? A Bahia não tem essa referência no golfe. O Brasil, como um todo, não tem essa referência no golfe. A gente aqui é muito mais esportes populares, basquete, vôlei, futebol. E o golfe, até porque tem uma pecha, né, de ser um esporte um pouco elitizado. Então vamos bater um papo aqui com o Tony. Tony, um abraço para você, que bom estar aqui com a gente aí, para a gente bater papo sobre um esporte muito pouco falado, né? Em nosso estado e também, por que não, no Brasil. E você dá aula há muito tempo aqui, Tony? Eu dou. Agora tô... Você estava em São Paulo, né? Estava em São Paulo. Antes de tudo, agradecer aqui essa... Poxa, um prazer nosso você estar aqui com a gente aqui. E tem uma surpresa aí que a gente vai ter daqui a pouco, que a Samir, a gente vai passar uma matéria que a gente fez com o golfe, para você entender um pouco também do golfe, né? E nessa entrevista que a gente vai fazer, mas a gente não vai dizer o que vai acontecer na matéria. Há quanto tempo você está aqui, Tony? Você é baiano? Bom, antes de tudo, agradecer essa oportunidade, né? Para a gente é um prazer estar com a gente aqui. Estou há um pouco tempo aqui, eu estava em São Paulo. Mas você é baiano ou não? Sou baiano. Você é baiano. Aí foi, por que você foi para São Paulo? Fui abrir uma escola de golfe. De golfe, né? Porque São Paulo já é uma referência melhor, né, no Brasil, né, de golfe. Tem mais campos de golfe pelo interior, enfim, né? Lá tem mais pessoas que praticam mais o esporte, né? E aí, pelo poder aquisitivo, talvez? eu acredito, hoje sim, né? Um poder aquisitivo. Mas são oportunidades também e culturas também. Cultura diferente, Porque, né? Tem um estrangeiro lá, né? Lá tem muitos coreanos, né? Japoneses, tem as colônias de chineses. Então, esse esporte é mais pessoas de outros países que praticam, né? Aqui na Bahia nós tivemos, aqui, para você ter uma ideia, nós tivemos alguns campos de golfe, o Cajazeiras Golfe Clube, já tivemos o Hotel Quatro Rodas, que tinha. Por que isso foi acabando e não tem mais? Não tem demanda aqui na Bahia para o golfe? Eu acredito que também faltou mais oportunidade e experiência dos próprios pais, avós, para ir dando incentivo, né? Para inovar a safra, né? Vamos ser direto, inovar a safra, né? E aí chegou na situação que nós estamos passando, uma carência do golfe, né? E aqui na Bahia muito, né? Em São Paulo talvez um pouco mais, no interior tem muitos campos de golfe. É um esporte caro para praticar? Hoje não, Eliseu, hoje não é caro não. O que você precisa para praticar? Eu quero praticar golfe aqui na Bahia. Tem alguma escola, alguma coisa, alguma escolinha que eu possa frequentar? Então, exatamente, era esse ponto que eu queria chegar, Eliseu. Todo esse torneio que eu joguei, nos estados, Rio, São Paulo, Recife, Brasília, meus amigos falam que tem uma escola de golfe. Sim. E aqui em Salvador nós somos carentes. Mas você precisa abrir uma aqui, por que você não abre? Então, estou esperando. Não tem demanda para isso? A demanda até que tem, mas eu acho que eu estou aqui mesmo, o objetivo é ver se eu encontro uma oportunidade, alguém que está nos assistindo. Algum investidor, né? Algum investidor, quiser ter um papo comigo, conversar com o meu projeto, com a minha expectativa. Exatamente essa oportunidade aí. E nessa matéria que a Samir fez, eu estou repetindo o que eu disse agora há pouco, você vai ver onde ele está fazendo também algumas aulas. É um lugar aqui que você não vai imaginar que ele esteja fazendo esses treinamentos aqui. A partir de que idade que a pessoa pode começar a jogar golfe? Já a partir de 5 anos já pode começar. 5 anos já? 5 anos. Lá em São Paulo tem escolinha já a partir de 5 anos de idade? Tem. Tanto São Paulo quanto Rio, Recife, Brasília foi o lugar que eu passei jogando golfe. Porque a gente sempre tem como referência também as Olimpíadas. Nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro e o golfe não foi um sucesso nas Olimpíadas. Foi pouco divulgado, não foi? Foi pouco divulgado pelo que você fez, a pergunta que você fez para mim, né? Financeiro, né? Questão econômica, né? Que foi um investimento muito grande naquele campo. E hoje as pessoas estão ali tentando ver se vai embora o campo, mas está difícil manter aquele campo lá. Quando eu apresentei o Tony Woods por causa do Tiger Woods? Por causa do Tiger Woods. Tem alguma referência? Esse grande jogador de golfe? Tem a referência, né? Tem a cor Sim. E tem o estilo de jogo, né? Tem o estilo de jogo, né? E você começou a praticar o golfe por quê? Qual foi a razão de você não optar pelo futebol, pelo basquete, são esportes mais populares, e sim pelo golfe? A princípio eu optei pelo futebol, mas foi um pouco mais difícil. A pessoa que me levou para fazer um teste no time que eu queria fazer... Foi no Bahia ou no Vitória? Foi no Bahia. Foi no Bahia. Essa pessoa me deu a oportunidade, me levou umas 2 vezes. E depois aconteceu uma tragédia com ele. Ele faleceu. Então eu me recuei um pouco do esporte. Sim. E daí achei uma oportunidade para poder ir
no campo de golfe. Qual campo de golfe que você... No Cajazeiras. Ah, no Cajazeiras. Que era enorme aquele campo ali, né? Enorme. Que era uma referência na Bahia também. Exatamente. Aí você foi lá e começou a praticar. Não, comecei carregando tacos primeiro. Certo. Fui um dos carregadores de tacos e depois achei a oportunidade, né, de jogar os torneios, como eu falei, Rio, São Paulo, Recife, Brasília. Quando eu cheguei dessas oportunidades, o presidente me convidou. Presidente do Cajazeiras. O presidente do Quem Cajazeiras era o me presidente do convidou. Cajazeiras na época? Era o seu Roberto Neiser. Nesse, sim. Conheço muito. E aí ele chegou e fez, Tony, a partir de agora você vai estudar para ser um profissional. Você vai se qualificar nessa atividade aí. Eu prontamente comecei a estudar, me instruir, porque o golfe, a cultura golfe, já tem a sigla golfe porque é inglês. Sim. E tudo que eu estudava no golfe era tudo em inglês. Certo. A princípio, para mim, era um pouco difícil. Depois você foi se familiarizando. Exatamente, fui estudando as regras de golfe, né? Holes, o que é holes? Hole é um buraco, Certo. né? O que é ball? Uma bola. O que é clubes? São termos, né? Sempre em São inglês. termos né? tudo em inglês. Certo. Foi um pouco difícil. E daí eu fui para São Paulo, estudar em São Paulo, na escola lá dos profissionais, se chama Tem escola PGA. de São Paulo de profissionais de Tem. golfe? É uma PGA, Professional de Golf Association. Tá. Eu assisto assim na televisão, canal fechado, dá oportunidade hoje para a gente assistir muitos torneios internacionais, né? E eu vejo não só a qualidade, evidentemente, dos jogadores, a premiação também é muito grande. E no Brasil dá para se viver de golfe, quer dizer, você se mantém dando aula de golfe, você já ganha alguma premiação jogando. Como é que está a tua vida nessa época econômica dentro do golfe? Então, Eliseu, não dá para viver do golfe hoje. No Brasil ainda não dá. Não dá. Mas todas as minhas premiações que eu tive no golfe, eu ia para São Paulo, mas eu gastava, porque eu tinha que pagar avião, Não tinha alimentação, patrocinador, hotel, né? Sem patrocinador. As pessoas me ajudavam muito no clube, gostavam muito de mim, dos meus esforços, estudava muito, me dedicava muito às regras, que sabe como é que é, tem que estudar, tem que estar mostrando para as pessoas que você está interessado em estar ali. Claro. E eu aproveitei, com tudo que eu pude aproveitar, e cheguei onde estou chegando, né? Certo. Houve com você tipo, alguma discriminação com relação à sua cor? A pessoa, quando você chegava para jogar, achavam que você era americano, alguma coisa assim? Aconteceu algum fato interessante assim na sua vida de golfista? Não, as pessoas ficavam assim, poxa, golfe? Você é da onde? Um baiano jogando golfe? Baiano aprendeu a jogar golfe com um coquinho? Principalmente na escola, quando eu fui estudar, meus amigos falavam, baiano, você vai fazer o quê aqui? Eu digo, estudar para ser um profissional de golfe, mas me qualificar na atividade? Eles acharam estranho, né? Achava estranho. E daí ele, poxa, que bom, né? Então, Eliseu, é importante eu falar para quem está agora me assistindo, quando eu fiz essa escola lá na PGA, que tinha mais ou menos 40 pessoas, eu fui o 8º da sala. Que bom. Minhas provas saíram perfeitas lá, 8º. Então, para mim, é um prazer falar isso para vocês. Nem mostrar que o esporte, quer dizer, ele não tem barreiras, quer dizer, você vai pulando suas barreiras e chega onde você quer. Depende dos seus esforços, do seu interesse. Esforço, como você falou, eu vou estudar, quero ser e tenho vontade de ser. Claro, vou me dedicar a isso aí, vou trabalhar nisso aí. E conseguiu. Você está em que estágio hoje no golfe que você acha como profissional? Você é um profissional hoje do golfe? Eu sou um profissional qualificado pela PGA. E sou também qualificado, provisionado pela educação física também, no CREF. Ah, você também já é provisionado, né? Todas as minhas carteirinhas são tudo atualizadas. Está tudo atualizado. Tudo atualizado. A gente vai mostrar daqui a pouco, tem um fato interessante dessa matéria que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Não vamos falar nada aqui agora. Ok. A gente vai passar na matéria que é interessante saber onde ele está dando aula também de golfe, que é um lugar inusitado, que vocês vão saber daqui a pouco. E qual é o futuro do golfe no Brasil? Quer dizer, quem é o grande jogador do golfe no Brasil hoje? O ídolo que você tem no Brasil. Não fora que é o Tiger Woods, que você já falou. O Tiger Woods, inclusive, tem uma frase que até hoje eu guardo, que perguntaram para ele, né, porque ele ganhou sempre muitos torneios. Tem envolvido depois em coisas sentimentais e tudo na sua vida particular, mas ele disse o seguinte, quanto mais treino, ele disse o seguinte, você ganha muito, você tem sorte no golfe, ele falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, ou seja, a sorte não cai do céu, você tem que treinar, que a sorte aparece. Claro, é como Foi uma eu falei, frase né? fantástica essa, né? Então, Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, ou seja, é o inverso. O cara pensa que ter sorte na vida, as coisas vão acontecer, e não acontece assim, do nada, né? Não, acho que a sorte é dedicação, né? É dedicação. E é como ele disse, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ele falou, eu assisti nesse dia. Né? Isso é uma coisa fantástica, uma frase que eu guardei muito. Qual a sua referência aqui de golfe hoje no Brasil? Um jogador que você sabe que vai chegar em algum lugar? Bom, esses jogadores que eu tenho prestado atenção hoje, que eu tenho acompanhado, eles estão em São Paulo e no Rio. É o Rafael Barcelo, né? Tem muitos jogadores já é aí. Jogador internacional? Já é jogador internacional. O Rafael Barcelo joga muito bem.
E tem também nossos professores lá na academia, né? O Antônio Nascimento, o Luiz Martim. São pessoas que já andam muito pelos países nos representando. Sim. Quando eu falo nos representando, é apresentando o nosso esporte, né? Certo. E a pessoa quem pode chegar lá onde ele chegou, ele fala também. Ó, essa pessoa pode chegar aqui onde eu cheguei. Ele vai falando também, vai vendendo nossa vida lá. Claro. Então isso é muito importante falar desses dois professores. Você vê aqui na Bahia, há uma possibilidade do golfe se popularizar, porque a gente não tem local, né, na prática do golfe. Você acha que é difícil a gente chegar em algum lugar aqui no Golfo da Bahia? Boa pergunta você fez, Eliseu. É difícil, mas nada é impossível. Sim, com esforço todo mundo pode chegar. Mas a questão também é de local, né? Da prática do esporte, né? O mais difícil hoje aqui em Salvador é encontrar um local. Para você fazer o golfe, né? Porque você precisa de um local, um gramado, uma coisa assim, né? Tem que ter um lugar bom para você fazer, né? Então, não pode ser Eliseu, qualquer lugar, né? Não, tem que ser um lugar reservado. E outra coisa, nós vamos falar de drive range. Sim. O que é um drive range? Um drive range é uma área para praticar, para fazer uma escola. Certo. Nós falamos de test drive. Quando você compra um carro, você tem que fazer um test drive, que é uma área. Certo. E no inglês é um drive range. Sim. Drive range. Certo. Então, é esse que eu estou procurando. Estou em busca desse objetivo, estou em busca de uma pessoa área, que está né? nos assistindo nesse momento. E arrumar um investidor para andar com você, né? Você anda na área técnica e ele anda na área de investimento, né? Eu vou fazer a área verde, ele vai fazer a área financeira. A verde é dinheiro também. Então, do dólar. É o dólar, né? Então, nós estamos chegando no final desse bloco hoje, agora, daqui a pouco a gente vai passar a matéria no outro bloco com a Samir, outra matéria exatamente tudo que a gente está falando, a gente vai passar em matéria no outro bloco. Agradecer a sua presença e dizer a você o seguinte, parabéns, né, pela sua coragem, né, de chegar a um esporte elitizado, né, você sendo uma pessoa mais humilde, chegar lá, chegar em cima, né, do esporte mais elitizado. E nós estaremos sempre à sua disposição, qualquer evento que você venha fazer, para a gente fazer uma cobertura para você. Tá certo? Então, Eliseu, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez. Eu espero aqueles que estejam nos assistindo dê a oportunidade. Bom, Eliseu, ok, Tony. Um abraço. Agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Sucesso para você. Obrigado você também. Ora, no nosso intervalo, a gente volta já com uma matéria de golfe feita pela Samir. Ele pratica esporte hoje, faz o golfe, dá aula de golfe num lugar inusitado, você vai conhecer daqui a pouco. Fique com a gente, nós voltamos já. Rapidinho eu conheci na escola e toda vez que eu saía da aula eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita, eu vou treinar. Eu cheguei, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vem na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar, já saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi o meu primeiro elogio, eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, aí eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o meu exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidor ocupa a mente dos jovens. O brilho do esporte transformou a minha vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Olha, no segundo bloco, nós batemos o primeiro papo lá com o Tony no primeiro bloco sobre golfe, né? O golfe é um esporte elitista, mas o Tony pulou essa barreira, né? Inclusive, essa questão da cor,
porque às vezes um baiano jogando golfe é uma coisa meio diferente, né, no esporte brasileiro, mas ele, graças a Deus, conseguiu passar essa barreira e hoje é um sucesso como professor de golfe, né? Aqui nós temos poucos campos de golfe, nós temos muito poucos campos aqui. A gente tinha antigamente o Quatro Rodas, tinha o Cajazeiros Golfe Clube, e hoje a gente não tem mais esses campos aqui para a gente fazer. Mas, Sami, vamos mostrar essa matéria. Inclusive, a gente bateu um papo com o Tony, eu deixei em aberto aonde ele está praticando golfe, onde ele está dando aula de golfe. Segredo, hein? Não conta não. Mas vai passar na matéria. Vamos, sim. Nós vamos revelar na matéria, inclusive. Foi interessante você comentar com ele que nós não temos mais, Eliseu. Não temos mais. Inclusive, ficava pairando por ser um esporte elitista, assim como o tênis, entre outros. Não é tanto. Realmente, o material não se encontra aqui no estado da Bahia e alguns atletas com quem eu entrevistei, conversei, baixei um papo, falaram que o taco de golfe é difícil até de se encontrar no Brasil. É importado, né? É importado. Então, hoje em dia, com a facilidade da internet, você pode até comprar até usado, gente. Mas, assim, não é tão caro quanto já se foi e hoje em dia dá para jogar. O problema atualmente, inclusive aqui no estado, é onde se jogar. O local. Que a gente vai mostrar onde ele está fazendo. Que é o segredo, a surpresa da matéria. Fazendo essas aulas, porque é muito difícil realmente o esporte, não é que não caiu na graça popular, não é isso. É porque nós temos um estado, nós temos uma região pobre no Brasil. Então se pratica mais golfe aonde? Em São Paulo, muito mais em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro. São Paulo são vários campos de golfe pelo interior de São Paulo, naqueles resorts, aqueles hotéis, que é uma coisa exatamente para uma classe mais acima da normalidade econômica e financeira. Em Salvador tem apenas um hotel que ainda tem um campo. Tinha antigamente ali o Quatro Rodas, agora o Cajazeiras, que tinha também. Mas os outros já viraram condomínios particulares. Então, mas você que está nos vendo nesse momento, você pode praticar o golfe, sim. Pode. Né? Então você vai saber nessa matéria da Samile aonde o Tony está dando as suas aulas. Vamos revelar. Vamos revelar, né, o segredo do primeiro papo lá com o Tony. Vocês não imaginam. Vamos lá então? Vamos à matéria da Samile. Vamos lá. A cada tacada, o olhar vai em busca de um objetivo em especial. Os 18 buracos que ficam espalhados pelo campo. E você nem imagina onde é que essa galerinha anda treinando aqui em Salvador, não é? O termo golfe tem origem inglesa, mas é uma palavra alemã, Kolbe, que significa taco. Se considerarmos que o golfe é um esporte de elite, sua própria origem acaba sendo bastante discutida, pois, segundo fatos históricos, os europeus foram os primeiros a praticá-lo. Em 1457, o Parlamento da Escócia, por ordem do rei Jaime II, acabou suspendendo a prática por considerar um lazer que afetava a condição social do país. Há controvérsias em relação a quem realmente criou este esporte. Alguns atribuem aos ingleses, outros aos romanos. Esses últimos teriam desenvolvido o golfe a partir de outro jogo, conhecido como pagânica, o jogo dos camponeses. O fato é que se trata de um esporte admirado que se diferencia de outras modalidades. E quem vai conversar conosco e explicar melhor sobre este esporte é o professor Tony Woods. Me conta aí, essa galerinha aqui toda, alunos? A galerinha são alunos, pessoas que já começaram no esporte. E estou tentando passar um pouco da minha sabedoria para eles, né? Graças a Deus eu aprendi esse esporte aí na vida, né? Fui carregador de tacos e eu virei ser um profissional. De taco? Eu fui CAD, né? Que chama CAD, aquele que é carregador de tacos, né? E aí tive a oportunidade, aproveitei a oportunidade e estou aí, né? Eu queria que você me apresentasse sobre as regras. Bom, nós vamos começar primeiro pelo tamanho do campo de golfe, que são 18 buracos. Como o doutor aí falou, cada buraco é determinado o número de tacadas, né? Depende do número da distância. Então tem par 3, par 5 e par 4. Ok? Que no total aí dá 72 tacadas. Que para um profissional ele pode chegar aí nas 72 tacadas. Se ele tiver no dia, ele pode até chegar em menos tacadas. E tem uns cartãozinhos, tem um lápis marcando, os pontos, a pontuação. Depois tem o handicap. O que é o handicap? É uma deficiência. E todos nós jogadores temos uma deficiência, que é a pontuação. Por exemplo, se você dá 100 tacadas, você tem 36 de handicap, você vai tirar aqueles 36, vai ficar com 72 tacadas, que é exatamente o par do campo. Se eu tenho 0 de handicap, porque eu sou um profissional, eu dou 72 tacadas, eu não tenho handicap. No final do século XIX, engenheiros ingleses e escoceses que construíam a estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí,
convenceram monges beneditinos a ceder parte do terreno do Mosteiro de São Bento para a construção do primeiro campo de golfe do país, na região que atualmente se situa a Estação da Luz e o Rio Tietê. Será que a história se repete? Vocês já descobriram onde é que eles treinam? Aqui, ó, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, aqui no Centro Administrativo. Foi por falta de recurso, falta de espaço, não tem mais clubes onde treinar o golfe, não é verdade? Exatamente. Me conta aí. Bom, como nós não temos mais campo para treinar, o único campo que tem é lá no Iberestar. É muito longe, dá 80 quilômetros. E aí nós descobrimos aqui esse espaço aqui na Assembleia aqui. Graças a Deus tem algumas pessoas curiosas. E nós estamos tentando matar a curiosidade das pessoas, né? E foi cedido, numa boa, ninguém Tranquilo. reclamou, ainda não? Não, não teve problema nenhum. Sem problema, sem reclamação, sem nada. Só com segurança, que a bolinha é um pouco perigosa, mas... E se esse tudo campo direitinho. aqui fosse fechado, seria uma grama ideal? Poderia ser? É um espaço maravilhoso, um espaço bem aproveitável aqui. Dia Quem na praia. sabe aí, ó, o pessoal saindo do trabalho aqui pertinho, é só descer e jogar. Com certeza, um gol. Fazer uma Jogar aula um aqui com o golfe, professor ó, que Tony Udes. delícia. Só descer e procurar É. o Tony Udes aqui, É. ó. Desce aqui, vem pelo fundo do estacionamento da Assembleia Legislativa e joga. Mas para jogar tem que ter regra, tem que ter foco, direção e mira. Agora é bem ventilado, vocês devem estar ouvindo, escutando o balanço aqui do cabelo, do vento, né, Tony? Aqui é bem e o meu ventilado. cabelo aí também, ó. Olha o cabelo de Tony, delícia! Mas tem muito vento. Mas o vento faz parte. O vento faz parte, o vento é um obstáculo. Tanto contra quanto a favor, ele é um obstáculo. Depende de você saber trabalhar os tacos que ele pode ajudar e pode lhe atrapalhar. Dá pra dar uma ensinadinha, brincar um pouquinho? Pelo menos me ensinar a pegar aqui, Vai né? ser um prazer isso. Poxa, vou tentar, você me ensina. Vamos lá? Então vamos. Gente, tá feito convite para todo mundo aqui do Centro Administrativo, toda quarta e sábado. Sábado. Passa aí um WhatsApp, liga pro Tony Udes, ele vai ter o maior prazer de ensinar o golfe, que é um esporte aqui que está precisando de bastante incentivo e espaço para a gente jogar. Parabéns. Gostou? Né? Pô, matéria policial, que nós chegamos na conclusão. Interessante, né? Ele usar esse espaço aqui. Interessante, né? É. Aqui em Salvador, viu, gente? As Vocês pessoas vão ter têm uma surpresa. aparecido, como é que é? Tem aparecido. Inclusive, eu apareci, passei no local e fui surpreendida e foi assim que eu encontrei o E pessoal. muitos curiosos vendo também, né? Fiquei com medo de atingir o meu carro, mas tudo bem. Tá bom, matéria muito legal que vocês viram, matéria que a gente fez com golfe. E o Queirabo, que E tal? o Queirabo, você conhece Queirabo? Vamos conhecer. Vamos Já, conhecer. nós já fizemos fizemos essa uma matéria claro, aqui, claro, excelente claro. com as meninas. E agradecer ao pessoal da L3. São excelentes. Inclusive, foi uma matéria muito bem assistida e foi bem recebida por eles. E tem a baiana Larissa Mamed, que foi a campeã baiana. Ela levanta, imagine uma repetição de 162 vezes, um peso muito grande, né? Onde foi feito ferro. esse concurso, esse campeonato? Você se lembra? Assim? Foi o maior evento que teve no Brasil, um circuito de Queirabo que houve. Larissa Mamed foi a campeã desse peso e foram 64 atletas, Eliseu. Sim. E da sim, Bahia? Da Bahia, não, do Brasil, Brasil inteiro. inteiro. Inclusive, tiveram atletas do exterior, da Polônia, da Rússia, onde o esporte surgiu. E Estados Unidos, como sempre, né, tiveram. Claro. E a baiana. É um esporte que não popularizou ainda, né? Não. Poucas pessoas conhecem, né? Mas está muito presente em academias, por ser um instrumento, né? Sim, de força atividade bastante, física, né? isso. As academias já estão fazendo isso. Fazem, já né? pratica. Tem que ir à academia, Eliseu. Tem É. que praticar mais você. Eu, inclusive, eu contratei uma pessoa para ir para a academia para mim. Né? Eu pago o cara vai todo dia para mim. O que você fez hoje? Eu fiz tal. Eu me sinto até melhor. Eu pago um cara para ir para a academia para mim. Mas você não Né? tem Quando ido eu à não posso, academia? não, eu vou. Mas quando eu não posso, eu pago um cara que ele vai por mim. Ele faz lá o peso que eu Absurdo. faço, tudo certinho. Eu fiz tudo certinho. Eu falei, tudo bem. Brincadeira, viu? Você tem que... A atividade física é importantíssima para você Com fazer. certeza. É importantíssimo você fazer, que você previne, né, a doença, né? Quando você vai a um médico, né, a primeira coisa que ele pergunta para você é: você faz atividade física? Ele já lhe vê de outra maneira. Né? Sim. Mas vamos voltar ao que nós estamos falando sobre o Queirabo. Sobre o Queirabo. Aliás, essas meninas estão arrasando. Não é a primeira vez que elas são campeãs e vão ter outros circuitos por aí. Então, convidar a todos para conhecer melhor este esporte, inclusive. É um esporte que está dominando, como você falou, as academias.
está proliferando, porque é bom, peste com todos, serve também para a fisioterapia, Claro. porque tem uma variação de postura, de peso, concentração, entendeu? E cada um vai medindo, vai fazendo a medida do seu esforço, né? Da sua Tá vendo postura, como é legal tudo você assistir aqui o direitinho. Assembleia Esporte? Nós passamos aqui esportes que você nem imaginava, né, que tinha, e realmente são esportes que a gente tem também aqui na Bahia. E no esporte, sempre pergunta, é esporte caro, esporte barato para fazer, precisa de alguma coisa? Basta participar de uma academia, né? No caso de queira, basta ter uma boa orientação, uma boa postura e você pratica até em casa. Tá bom. Samir, um abraço. Muito obrigado Outro pela sua abraço. participação, pelas matérias. Inclusive, você viu que a gente estava batendo papo, apareceram algumas imagens, né, para você exatamente ilustrar o que a gente estava conversando aqui, exatamente. Tá bom, Samir? Muito obrigado pela sua Ok, participação obrigada mais a uma você, vez, todo né? E a gente está sempre aqui envolto com matérias, que a gente vai descobrindo matérias diferentes e fazendo aqui, como hoje o programa foi um programa voltado para o golfe, né? Muita gente não sabia aonde você pratica o golfe, se tem escolinha de golfe, se não tem, e a gente deu um esclarecimento para você. Tá certo? Olha, nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta com o nosso Recordar é Viver de hoje. Fica com a gente que nós voltamos já já. O Rapidão eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita, eu vou treinar. Eu disse, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vem na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar, eu saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio, eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, aí eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidão ocupa a mente do jovem. O brilho do esporte transformou a minha vida. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora conversando com você. Então acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar a vida. Porque doar sangue é doar a vida. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Bom, o terceiro bloco, como a gente sempre faz, a gente traz o Recordar e Ver para vocês. Ex-jogadores, ex-jornalistas, né, pessoas que falam um pouco do esporte lá de trás, esporte amador, esporte olímpico, enfim. E hoje o nosso entrevistado é o meu querido amigo Zé Eduardo, um ídolo do futebol da Bahia nos anos 70, né? Foi inclusive o jogador que fez o primeiro gol
dessa nova Fonte Nova, da reestruturação da Fonte Nova pela segunda vez, e foi o nosso querido Zé Eduardo, craque de bola, e a gente bate um grande papo com ele. Vamos lá. Bom, o nosso quadro Recordar e Viver de hoje sempre muito especial, né? A gente já entrevistou jornalistas esportivos, a gente já entrevistou radialistas, como vamos entrevistar árbitros de futebol, a gente já fez aqui, sempre revivendo um pouco do nosso futebol, da história do futebol da Bahia. Né? O futebol da Bahia ele é muito rico, né? Em grandes histórias, em grandes ídolos, grandes lotações de estádios que a gente tinha antigamente na antiga Fonte Nova. E hoje o nosso papo aqui, um grande prazer de receber aqui comigo hoje o meu querido amigo de muitos anos, jogamos juntos muito tempo no Bahia, nosso querido Zé Eduardo. Essa figura, um ídolo do Bahia, não só da Bahia, como também lá no Ceará. Foi ídolo da equipe cearense, até hoje ele recebe homenagem lá em Fortaleza, no Ceará, onde ele jogou exatamente na equipe do Ceará. Zé, que bom você estar aqui com a gente hoje, tudo bem? Recordar é viver, né, Zé? Vamos recordar um pouquinho aqui, vamos embora? E aí, tudo bem, Zé? É um prazer estar com você, é uma alegria a gente falar de futebol. E vivenciando uma história lá de trás que foi muito bonita, né, Zé? História que a gente passou grandes dificuldades lá na Fazendinha. Fazendinha era a antiga concentração do Bahia. O salário nunca tinha, o salário era complicado, a gente tinha que olhar para o céu para não chover, para ter renda à noite, para ter o salário. Era muito complicado. É muito diferente do tempo de hoje, né, Zé? Como é que você faz como é que você traça essa diferença do futebol da nossa época para o futebol de hoje? Completamente. Nós jogamos nos primórdios, né? No início do futebol, porque nós não tínhamos essa estrutura que tem hoje. Hoje houve uma evolução fenomenal no futebol no que diz respeito não só à estrutura, os treinamentos, a alimentação, né? A alimentação, os estádios. Nós jogávamos num campo de futebol em que nós tínhamos dificuldade, inclusive, no trato com a bola. Hoje, como você mesmo disse, já joga na Arena Fonte Nova, a bola já vem dominada. Basta dar um toque. Antigamente, a Fonte Nova, que era o melhor estádio que a gente tinha, você tinha grama aqui, que outra grama daqui a 10 metros. Né? Você tinha muita terra. E quando chovia? E todo mundo jogava. Zé Eduardo, né, porque ele está aqui comigo hoje, para mim foi o melhor jogador que eu vi controlar a bola, ela vindo de qualquer lugar, ele parava a bola de qualquer jeito. O campo para ele não tinha muita dificuldade porque ele parava a bola de qualquer jeito. Mas a dificuldade do passe e do recebimento do passe, né, Zé? Perfeito, porque era difícil você jogar, né? Com essas dificuldades, aquele que não tivesse habilidade, eu me salvava em razão, como você acabou de dizer, da minha habilidade, né? Eu tinha muita habilidade. Então, isso era uma arma forte, né, para mim. Mas eu via nos colegas a dificuldade em dominar e passar em razão dessas dificuldades que encontrava no Hoje em dia campo. basta um toque, né? E tem cara que dá de canela hoje? É, porque você veja, vamos tomar como exemplo hoje a Arena Fonte Nova, né? O próprio gramado, você olha, é aquele famoso tapete, né? Que você não tem dificuldade nem para dominar, nem passar, porque você sabe que a bola não vai bater na sua canela. Certo, exatamente. Você não vai ser traído pelo toque da bola. Então, quando nós jogávamos, nós tínhamos que ter uma atenção redobrada para não errar. Para não ser traído. Chegar, dominar e passar. Isso. Eram três ações diferentes. Olha, eu queria inclusive agradecer aqui ao nosso restaurante da TV, da Rádio da Assembleia Legislativa. A gente grava esse quadro aqui na Assembleia, aqui no restaurante. Agradecer as pessoas, os donos, os proprietários. E às vezes você vê um barulhinho assim no fundo, né? Uma panela que cai, alguma coisa que o pessoal está mexendo. Mas nós estamos aqui num ambiente fora do nosso estúdio, né? Que é muito interessante. E agradecendo o pessoal aqui do restaurante aqui da Assembleia Legislativa. Mas você, inclusive, tem uma passagem. Você de que cidade é, Zé? Eu sou de Cipó, Caldas de Cipó. Veio você e Cipó naquela época. Sim, também. Veio aquela dupla, né? Que a gente até brincava. A Dauri brincava. Dupla sertaneja. Zé Eduardo e Cipó. Nós somos crianças jogando juntos. E eu já estudava aqui no Salesiano, né? Eu sou ex-aluno Salesiano. Você já estudava antes de ir para o Bahia? Antes de ir para o Bahia. Eu sou egresso, inclusive, futebol de colégio, né? Que eu estudava no Salesiano. Tinha muito esporte no colégio antigamente, né? Tinha muito futebol, né? Tinha muitos jogos de seleções, entre as seleções e tal. E eu participava já, garoto e tal. Quando chegou ao conhecimento da direção do Bahia, o presidente do Bahia era Osório Vilas Boas, na ocasião, que tinha um menino no Salesiano que era um fenômeno. E jogava como alguém disse a ele? Alguém disse a ele. Certo. Então, o presidente formou uma pequena comissão, alguns conselheiros, e foram salesianos para me ver jogar.
ficaram encantados. Disse, tem que levar esse menino para o Bahia. Mas eu era de menor. Tiveram que convocar meu pai, chamar meu pai, e meu pai permitiu, quando também devo dizer uma coisa para você, Eliseu, interessante. Meu pai não queria que eu jogasse futebol. Sim. Meu pai queria que eu estudasse. Porque o jogador de futebol era marginalizado. Isso. Era, assim era tocador de violão, jogador de futebol, era o mesmo critério que tinha, né? Então meu pai não queria que eu jogasse futebol. Tanto assim, eu estava lembrando agora há pouco, antes da gente começar aqui a nossa conversa, que formava, às vezes, a seleção de Cipó ia jogar, formava uma comissão, ia lá em casa pedir autorização ao meu pai para deixar eu jogar. Antigamente era assim. Eu acho que ele se sentia, né? O máximo. O presidente conferia uma importância para ele, né? Bom, mas era assim. Mas assim mesmo, convenceram o meu pai e eu fui levado para o Bahia. Lá, inclusive, eu era menor, eu tinha 15, 16 anos. E meu pai teve que assinar porque era menor. E assim eu comecei. Então eu comecei a jogar muito cedo. Aquelas categorias que antecedem profissionalismo, eu não passei. Você não teve a base? Não tive, porque em razão da minha qualidade, e talvez até não tivesse uma base como tem hoje. Com certeza. Você tinha o quê? Um amador, você tinha métodos diferentes, né? Você não tinha um empresário, você não tinha nada. Você tinha aquela coisa ali, botar a bola, vamos jogar. Exato, exatamente. Né? Então... Agora, Zé, me diga uma coisa, uma passagem marcante na sua vida e na vida de todos nós foi naquela primeira reinauguração da Fonte Nova, e nós tivemos um quadrangular, Grêmio, Vitória, Bahia e Flamengo. Né? E você foi no primeiro jogo, você fez o primeiro gol daquela reinauguração. Não essa nova, na outra reinauguração, você fez o primeiro gol, foi contra o Flamengo, né? Que isso. Teve depois aquele problema enorme porque, lá, né? Bem, quando nós começamos a jogar, tinha o primeiro anel, lá. E aí o estádio foi fechado, nós disputamos, inclusive naquela ocasião, um campeonato brasileiro em Aracaju, porque o estádio estava interditado para fazer o segundo anel. Na reinauguração aqui dessa Fonte Nova... Aquela parte de cima. Isso, a parte de cima, houve a reinauguração e a rodada foi essa que você acabou de citar. Na preliminar, Bahia contra o Flamengo e na principal, o Grêmio contra o Vitória. Então eu tive a felicidade de fazer o gol da reinauguração. Nós tínhamos um ponto esquerda, lembrando bem, nós atacávamos, o Bahia atacava para o gol da Ladeira. Sim. Nós tínhamos um ponto esquerda, Arthur Mazzaropi. Ele deslocado pela direita, deu um passe preciso para mim na entrada da área. Eu driblei o zagueiro e bati. O goleiro, como a gente diz, nem mexeu. Então eu fiz o... Foi uma loucura a Fonte Nova, né? A Fonte Nova lotada. E infelizmente, depois no segundo jogo, aconteceu aquele fato que caiu muita gente, falecia muita gente, enfim. A Fonte Nova sempre tem umas tragédias aí meio complicadas, como foi aquele caso do Vila Nova também. Zé, depois do Bahia, você foi ao Flamengo, né? Ou foi ao Ceará primeiro? Isso, Flamengo, porque, veja bem, nós tivemos um treinador chamado Dom Freitas Solis. Dom Freitas Solis, claro. E ele disse, eu vou ser treinador do Flamengo, mais uma vez, que ele já tinha passagem pelo Flamengo. E eu vou lhe levar. Eu vou pedir entre você ou Tostão. Certo. Ora, você tirar Tostão da época do Cruzeiro era difícil. Complicado. E disse uma coisa para mim, também você só vá vendido. Ele me levou, mas eu não consegui ser vendido, eu só fui emprestado. Fim do empréstimo eu tive que voltar. O Flamengo quis comprar, mas você Bahia, sabe que naquela época era complicado. O comércio não era como hoje. Não era, não inexistia praticamente. Essas transações que você tem hoje, naquela época não existiam. Isso, eu perdi uma oportunidade, poderia ter uma outra vida, uma carreira diferentemente da que eu tive. Se fosse hoje, você estaria jogando na Europa com o pé nas costas. Isso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso pelo futebol. E aquelas pessoas que o viram jogar, que estão assistindo o programa agora, sabem exatamente do que eu estou falando. Você teve uma passagem também fantástica no Ceará. Até hoje, o pessoal lá reverencia você. Essa passagem no Ceará foi fantástica também que você teve, né? Porque o Ceará estava de passagem aqui, eu tinha comprado passagem, inclusive, para ir para o Internacional. O Palmeiras também tinha interesse. E, posteriormente, até Marinho Rodrigo, pai de Paulo César, esteve aqui em Salvador, disse, vim levar o menino para o Botafogo. E o Bahia não tinha negócio. Mas houve um erro na minha documentação e eu fiquei de passe livre, uma coisa rara naquela ocasião. Sim. E aí o Ceará de passagem aqui me fez uma proposta. E eu aceitei e fui. Dessas coisas de futebol que você não sabe explicar às vezes. O destino. E fui lá para passar 6 meses, joguei quase 10 anos lá. Eles me consideram lá o maior jogador de todos os tempos. Com certeza, um ídolo. Eles me levam sempre para fazer homenagem, como você acabou de frisar, de falar. No fim de setembro agora, mais uma vez eu estive lá por uma iniciativa do Conselho Deliberativo, né, homenageando aqueles que tiveram mais destaques, e fizeram uma festa muito bonita para mim. Eu inclusive gravei muitas
muitos programas lá para o Ceará e tal. O Ceará outro com a estrutura, me levaram para conhecer toda a estrutura do Ceará. Enfim, eles me tratam, Eliseu, como se fosse... Um Deus. Eu fico realmente muito agradecido porque eles têm um tratamento o cearense é muito especial, né? Muito especial. Agora, Zé, me diga uma coisa, você faria tudo a mesma coisa ou mudaria um pouco o seu roteiro de vida daquela época para cá? Bem, Porque a gente jogou numa época de futebol que não tinha dinheiro. Então, o dinheiro não tinha mesmo e não tinha, né? Tinha só... Você vê, o Pelé, que foi o maior jogador de todos os tempos, não ganhou 10% do que o Neymar já ganhou. Olha, você vê como era diferente a questão salarial, né, de grana, né? Quando você fala em futebol, fala em atleta profissional e tal, está sempre associado ao dinheiro, né? Claro. E eu posso dizer, só para responder isso que você está me indagando, a minha esposa, certa feita, virou para mim e disse assim, Eduardo, eu estava até de costa, lavando um prato, assim, e ela disse, Eduardo, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu me virei, pode, Elisa. Você tem alguma queixa de futebol? Eu tenho uma queixa. Eu não ganhei o dinheiro que eu merecia. Com certeza. Então, a gente fala, por exemplo, você acabou de falar Neymar, por exemplo, né? Essa montanha de dinheiro que ele está ganhando sempre gera uma discussão, às vezes, né? Sempre o reboliço. Mas, na verdade, talvez isso seja associado. Nós temos uma carreira muito curta. Muito curta. Se uma contusão não lhe apanhar pelo meio do caminho e encerrar sua carreira mais cedo. Claro. Se você... Jogadores como Zé Roberto, que param aos 40 anos de idade, isso é muito raro. O jogador não tem longevidade, né? Não tem, se ele for apanhado numa contusão mais cedo, com certeza ele já pendurou a chuteira. E aí quando a gente fala Neymar, no dinheiro que o Neymar ganha ou ganhou, porque ele dá o retorno financeiro ao clube. Senão ele não ganharia, porque hoje você tem a televisão para o mundo todo. Na nossa época, infelizmente não tinha, você vivia da renda do estádio. Depois veio a televisão, veio propaganda de camisa, que também não tinha. Então as coisas mudaram muito e o dinheiro realmente é outro hoje, né? Se fala em dinheiro hoje, nos cifras incríveis, astronômicas. Só para ilustrar, eu mesmo, muitas vezes, chegava para o treinador, chefe, dá para o senhor me tirar desse jogo? Ele dizia, você é a bilheteria, se você não jogar, a gente não ganha dinheiro. Exatamente. Então, você veja como nós tínhamos, assim... A relação de bilheteria, né? A relação era a bilheteria. Isso. O Osório Vilas Boas, uma vez, eu estava sentado na fazendinha, ele dizia, olha para o céu. Por que olhar para o céu? Porque se chover, não tem renda, não tem dinheiro, não tem salário. E aí eu fiquei olhando para o céu, quer dizer, para não chover. Você imagina como era o futebol daquela época, como é o futebol de hoje, né? Difícil, totalmente diferente. Brasil, Copa do Mundo, você acredita no Brasil? Eu acredito, veja bem, não acho a seleção maravilhosa. A gente sempre busca uma comparação. Que não tem nada a ver, também comparar também não. Eu me lembro que a gente está sempre conversando a respeito da qualidade do jogador da nossa época, o jogador de hoje. É diferente. Eu faço a série de restrições e tal, papá. Mas acreditando sempre na capacidade do jogador brasileiro. Eu assisto jogos pela Europa, né? Muitos jogos ali, eu assisto jogos, eu ainda acompanho, de certa forma, um pouco distante, não tão perto, mas não deixo de acompanhar. E vejo realmente a seleção com capacidade de chegar lá e estar entre, pelo menos, os finalistas. Né? Não, isso eu acredito também. É uma seleção mais do que, vamos dizer assim, vitoriosa, né? Claro. Então, a gente, por que não apostar na nossa seleção? Vamos mesmo apostar. não tendo mais... Tem um jogador que custou 1 bilhão, a gente tem que apostar, né, Zé? Bom, Zé, nós estamos já chegando no final, nós temos evidentemente um horário aqui a cumprir, nosso horário no Recordar e Viver. Primeiramente, um prazer enorme sempre vê-lo, a gente está sempre juntos, né, com o nosso grupo, que continua unido, isso é muito interessante, muito bom. E estar com você sempre é muito interessante, muito bom também, e agradecer a sua presença aqui no Recordar e Viver, porque recordar, né, Zé, é viver. Tá bom? Um abraço. Tá bom, amigo. Eu lhe agradeço, é um prazer. E sempre que você precisar, a gente conversar sobre futebol, estarei à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Pois é, mais um Recordar e Viver. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente tem um prazer muito grande de fazer o programa com muito carinho para você que está em casa e sempre agradecendo a audiência de todos vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.